Nós trazemos um abraço do nosso pastor Luciano. Nós estamos acompanhados do diácono Jorge, nosso irmão Felipe, Emanuel. Emanuel, o genro do pastor Luciano. Nós estamos alegres. Abre sua Bíblia comigo, irmão. Atos capítulo 9. É um texto bem conhecido. Nós consideramos como lição de casa. Eu acredito que cada um que aqui está já passou por essa história, mas ela sempre nos edifica, né, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para proporcionar à nossa vida. Glória a Jesus. Atos capítulo 9. Apenas no versículo 15. Escrito está: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei como ele padecerá pelo meu nome, e anunciar o meu evangelho a todos os gentis e reis. Algumas traduções são diferentes, mas o significado é o mesmo. Pode assentar. Nós estamos diante de um texto que ele vai mencionar a história desse grande homem de Deus. Mas quando nós começamos a entender aquilo que Cristo ele vai fazer com a igreja primitiva, vem uma ordem estabelecida por Jesus ao decorrente de 40 dias caminhando na terra. Jesus, juntamente com seus discípulos, ele começa a anunciar aquilo que estava para acontecer. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que quando Cristo ele está caminhando com seus discípulos, de repente ele é levado ao céu. Os discípulos que ali estão acompanhando começam a olhar para cima e observam que 2 varões estão do lado do mestre. E a Bíblia diz que os varões disseram: varões galileus, por que olhais para cima? Eis que vós veis subir e há de vir. E ali começa o processo da igreja, porque Jesus tinha dado uma ordem à igreja, que eles seriam um testemunho tanto em Jerusalém, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. E assim começa a história da igreja primitiva. Capítulo 2, nós começamos a perceber que a igreja agora está reunida em um belo dia. Obrigado, Deus abençoe. Em um belo dia, onde 120 homens estão reunidos. Eu começo a imaginar aquela cena, não sai da minha mente, pastor Fabiano. Quando os discípulos estão todos adorando a Deus, glorificando e exaltando a Deus. E de repente a presença de Deus desce na casa. E quando a presença de Deus desce na casa, começa a envolver todos que ali estão. A manifestação foi tão grande que quem passava do outro lado começou a perceber e começou a ter ideia que eles estavam embriagados. Mas o homem que um dia negou a Cristo, ele pede a oportunidade. Ele agora, Pedro, começa a pregoar a palavra. Aqui eu fiquei preocupado, porque eu vejo um homem que ora, nega, e agora está sendo avivado por Cristo. Pedro começa a dizer que aqueles homens que ali estão, não estão embriagados, porque ainda são 9 horas da manhã, não tem como eles se embriagarem, mas era a presença de Deus. Paulo começa a pregar a palavra, e dentro da palavra, agora 3.000 almas se rendem na presença do Senhor. Atos capítulo 3, nós começamos a ver esse grande avivamento começa a decorrer durante as 3 horas da tarde. Na hora 9, Pedro e João chegam na porta formosa. E agora a Bíblia vai dizer que aquele homem era colocado todos os dias naquele lugar. Mas nós começamos a entender que Deus que nós servimos veio para quebrar um sistema. Havia um sistema em Jerusalém aonde colocava aquele homem. Mas Pedro e João olhando para aquele homem, e aquele homem esperando acreditar que recebia alguma coisa. Agora ele, cheio da presença, cheio da palavra, vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta. A Bíblia diz que aquele homem se levanta, entra no templo e começa a adorar o Senhor. Eu fico alegre porque agora, quebrado o sistema, os homens ficam furiosos, porque agora não tem como arrecadar. Mas a Bíblia diz que levaram Pedro e João, capítulo 4 de Atos. Os homens estão presos, mas não deixam de pregoar a palavra. A Bíblia diz pela segunda
segunda vez, Pedro começa a pregar. Agora são 5.000 almas na presença do Pai. Quando eu olho a matemática, eu vejo agora não é mais 120, pastor Fabiano, e nem 3.000, agora são 8.120 na presença do Pai. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Deus vai criar situações para mexer com a minha vida e mexer com a sua vida. O que Jesus queria era mexer com os discípulos que ali estavam, porque a palavra foi dada: vocês serão a minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, até o confim da terra. Agora a igreja vai cair no comodismo dentro de Jerusalém. Eles só querem ficar dentro dos muros de Jerusalém. Atos capítulo 5, o Espírito Santo, que não se engana, agora começa a fazer um grande avivamento. A igreja começa a doar, a igreja começa a crescer, mas um casal deixa se levar, agora induzido pela soberba. Agora a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, eles vão mentir diante do Pai, mas o Deus que revela o oculto escondido também chegou na casa e vai revelar o seu discípulo. A Bíblia diz que Pedro olha e fala: por que deixou Satanás entrar no seu coração? Mediante essa revelação, a Bíblia diz que Ananias cai duro no chão. Olha o que acontece, irmão. Mas o combinado, quando eu olho isso, pastor Fabiano, eu vejo uma mulher que poderia mudar essa história. Ela poderia dizer para o seu esposo: não faça isso, porque há um grande avivamento, porque a igreja cresce, o Espírito desce e revela tudo. Mas a mulher se deixa se levar. Passado o espaço de 3 horas, aquela mulher passa na porta. Pedro olha para ela e fala assim: olha, foi portanto que vendesse a herdade? Ela vai dizer que sim. E Pedro fala: olha para a porta, esses 2 jovens que você está vendo, acabou de enterrar o seu marido. A mulher cai fulminada. Eu quero dizer para você que o Deus do passado é o Deus do presente. Ele ainda mata, ele ainda cobra, porque Deus ainda tem a responsabilidade com a minha vida e com a tua vida. De Camuri a Selva. Eu fiquei preocupado porque a igreja está crescendo e Deus está olhando a situação, mas o povo se acomodou em Jerusalém. O povo agora cai no comodismo. Agora, Atos capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus começa a agir. A Bíblia diz que agora os apóstolos não podem fazer e vai ter uma ideia: vamos orar e levantar os 7 diáconos para servir a mesa. E entre os 7, 2 tem destaque: Filipe e Estevão. A Bíblia diz que Estevão é aquele homem que agora vai pregoar a palavra. Dentro do Novo Testamento é aquele grande fruto que vai pregar todo o Antigo Testamento. Ele vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele começa a contar a sua história e de repente os homens ficam furiosos e Deus já está levantando um grande perseguidor. A Bíblia diz que esse mesmo é apedrejado e cai até a morte. Mas agora a igreja começa a entender que Deus está agindo. Pastor Fabiano, isso mexeu comigo, porque capítulo 7, agora Deus começa a mover. Capítulo 8, somente os apóstolos podem ficar em Jerusalém. A igreja é perseguida. Isso aqui é preocupante, porque enquanto a igreja está no comodismo, a igreja não cresce. Mas quando Deus levanta uma perseguição, a igreja começa a crescer. Aqui vem a profecia de Jesus dizendo: vocês serão a minha testemunha. A Bíblia diz que Filipe vai passar Maria. Agora começa a nascer a igreja. Deixa eu dizer algo para você: quando Deus levanta a primeira igreja, a palavra está sendo cumprida. Agora a igreja vai também crescer em Cesareia, e assim começa. Mas aquele grande homem chamado Saulo, ele se levanta contra a igreja do Senhor. O texto que lemos, a Bíblia diz que em caminho de Damasco, ele pede carta, mas no caminho de Damasco, Deus se apresenta a ele. Que coisa linda! Conhecesse a pessoa, poderia falar 2 vezes. Agora está dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo olha e vai dizer: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus está dizendo: Saulo, eu te conheço por dentro e também te conheço por fora. E Jesus começa a mostrar para ele: tu és vaso, mas eu vou fazer um grande movimento na sua vida. A igreja crescendo. Mas pastor Ricardo, aonde começa a perseguição? É quando Deus começa a dizer o seguinte: levanta do comodismo, porque eu preciso usar a tua vida. Para mim estar aqui foi preciso alguém se levantar e acreditar que Deus poderia mudar a minha história.
Alguém olhou para a minha vida dizendo: não lhe vejo como traficante, vejo como pregador da palavra. Eu dizia para mim: não tem jeito. E a senhora falou para mim o seguinte: Ricardo, dentro de uma favela, em 7 dias, o meu Deus, o meu Senhor, mudará a tua história. Pensa, em 7 dias terrível, mas Deus é perfeito. Veio o primeiro dia, a polícia não dava sossego na favela. Segundo dia, a mesma coisa, e assim foi por diante. E quem conhece sabe como acontece. Quando eu achava que tudo estava bom, Deus começou a criar situação. Eu me lembro que por 2 vezes a minha casa foi invadida e Deus dando livramento de morte. Mas dentro da minha casa existia alguém que dizia: Deus vai mudar a tua história, Deus mudará a tua história, tu vai ser orgulho da família. Você pode fazer minha mãe chorar, mas um dia você vai fazer ela sorrir. Em 7 dias Deus bateu o martelo. Eu me lembro que eu chego numa igreja missionária, casa de oração, já cansado. Eu dizia para o irmão que me levou naquele culto, eu me lembro, pastor Fabiano, que eu falei assim: irmão Carlos, eu preciso uma igreja hoje, eu preciso receber uma reza. Ele falou assim: nós não rezamos, nós oramos. Eu queria te levar no culto de libertação, mas o culto da nossa igreja hoje é culto de ensinamento. Eu disse para ele: eu não posso ir. Eu preferia te levar no culto de libertação, porque quem olhava para a minha vida entendia que eu precisava de Jesus na minha vida. Até que eu fui no culto de ensinamento, sentei na 3ª fileira. Eu me lembro que o bispo Antônio Carlos, ele era da Deus Vivo aqui no Buraco da Cobra, e ele agora foi lá para o Areal. E eu me lembro que o pastor Carlinhos foi para ir para o Buraco da Cobra. Eu me lembro que quando o bispo Antônio Carlos passou pela porta, ele olhou para a 3ª fileira, olhou para mim de cima e embaixo, pegou o microfone e falou: igreja, fica de pé, porque o oleiro hoje vai descer na casa e vai fazer as obras sobre as rodas. A igreja começou a glorificar. E de repente aquele homem começou a falar coisas da minha vida que só eu sabia. Eu falei assim: irmão Carlos, você é fofoqueiro. Contou minha vida para o pastor. Ele: não, Ricardo, ainda tem profeta em Israel. Deixa eu ver se você acredita. Ainda tem profeta em Israel. Camúria. Eu me lembro que naquela noite Deus já estava mudando a minha história, porque Deus me conhecia por dentro e por fora. Mas eu preciso lhe dizer algo. Estamos diante de um homem que agora é perseguidor da igreja, um homem que é ensinado. Quem foi Paulo ou Saulo? A Bíblia diz que ele é um grande poliglota. Não tem como revogar isso. Mas dentro da história, os seus pais acreditava que Deus poderia honrar aquele menino. A história diz que 5 horas da manhã os seus pais colocavam Saulo para o seu primeiro culto matutino. Este homem, esse jovem, agora essa criança, ela não tem nem a oportunidade de ter a sua infância. Mas com 5 anos de idade ele já sabia ler. E era costume que a criança só poderia ir para a escola com 6 anos de idade para começar a ler. Mas esse homem que nós estamos falando começa a se destacar. Agora com 6 anos entra na primeira escola, Beit Sefer, e começa a aprender sobre as leis, conhecer sobre os pergaminhos, começa a conhecer quem é Deus. A Bíblia, a história vai dizer que agora, com 10 anos, ele entra para a sua 2ª escola para conhecer o Beit Midrash. Ele vai conhecer tudo isso, mas ainda não está claro para ele, pastor Fabiano, porque agora com 14 anos de idade, ele tem que se apresentar diante de 70 rabinos, não poderia errar nada. Os seus pais acreditavam que ele ia apresentar a tribo de Benjamim, mas a história vai dizer que quando 28 anos de idade, ele se apresenta aos pés de Gamaliel, um dos maiores sacerdotes, um homem letrado dentro da Bíblia Sagrada. Ele começa a entender, mas aqui ele fica preocupado, porque ele está diante de um homem chamado Estevão, que não conhece nada, mas tem o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa, pastor Fabiano: não adianta eu conhecer de Midrash, conhecer de nada, se eu não tiver a graça do Espírito Santo. Não adianta eu conhecer de hermenêutica, de oratória, se a graça de Deus não tiver sobre a minha vida. Eu me lembro que eu dizia ontem lá no estudo bíblico, quando o vaso se julga importante, Deus levanta outro, dizendo: é eu que estou no controle, é eu que ainda mando, é eu ainda que faço, porque eu sou o Senhor. Mas aqui nós entendemos que ele está diante
de Ananias conversando. E Deus dá uma ordem. Vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Ananias até teme, natural. Porque o homem que está na história é um homem sanguinário. Um touro selvagem. O homem que por onde passa, entra em casa, faz muitas coisas perversas. E Ananias teme. Mas Deus vai usar um símbolo. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus começa a mostrar para Ananias o seguinte: eu conheço ele. Ele é um vaso. E eu vou lhe mostrar como ele vai padecer pelo meu nome. O perseguidor vai ser perseguido. Quando eu olho isso, eu fico pensando, eu começo a viajar. E quando Ananias chega, a saudação já é outra: irmão Saulo. Eu me lembro que logo após levantar as mãos, alguém vem em minha direção e me diz: a paz do Senhor. Eu me lembro que a minha primeira semana de crente, de verdade, foi uma semana tenebrosa. Porque agora eu tinha que mostrar que de fato Jesus entrou na minha vida. Mas eu costumo dizer que quando Jesus chama, ele não deixa sequela. Eu peguei tudo aquilo que não me pertencia e vou subir uma comunidade. A intenção é essa: a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu me lembro que quando cheguei dentro de uma favela, já cheguei com a mochila, com tudo aquilo que não me pertencia. Aí ele estava me aguardando, achando que eu ia estar na mesma posição. Eu disse: a partir de hoje, há 7 dias, Jesus mudou a minha história. Há 7 dias, está se cumprindo uma profecia de alguém que disse que não me via como traficante, mas me via como pregador da palavra. Mas eu preciso dizer algo para vocês aqui essa noite: a caminhada é espinhosa, tem espinho, mas o mais lindo é que você não pisa sozinho, ele pisa com você. Somos o único povo da face da terra que entramos na prova com o Criador de mão dada. Verdade é que ele vai dizer: se tu passares pelo fogo, eu passarei contigo. E se passares pelos rios, eu passarei contigo. E pelo rio ainda não vai submergir. É Deus dizendo: se porventura tu entrar na luta, eu entro com você, porque tu és meu. Eu te chamo pelo teu nome. E eu preciso concretizar algo na sua vida. Eu me lembro, e agora, como viver dentro de uma sociedade que outrora me olhava com maus olhos. Alguém que dizia para minha mãe: seu filho não chega aos 15. Como chegar diante de uma comunidade onde todo mundo rejeitava. Mas eu era conhecedor, que eu era a causa daquilo. Eu dizia: quando eu entrei para o crime, não entrei sozinho, entrei juntamente com a minha família. E a geração de hoje não entende isso. Porque quando ele entra para a vida errada, não está entrando sozinho, ele está entrando com a família. Ele tira a paz da família. Ele tira o sossego. Eu me lembro que muitas das vezes eu chegava na casa da minha irmã escondia alguma coisa de valores, porque tinha medo de eu pegar alguma coisa e vender e virar droga. Uma vida tenebrosa. Eu me lembro que com 12 anos de idade já conheci o que era vício. Com 14 anos de idade já vim conhecer o que era maconha. Aos 16 anos de idade já vim conhecer o que era cocaína. Aos 19 anos de idade já estava gerenciando boca de fumo. Porque alguém disse para mim o seguinte: olha, a rua não dá para você. Você vai conseguir muita coisa. E me apresentar a vida do crime. Eu me lembro que quando eu cheguei numa comunidade, aquele jovem veio na minha direção e falou assim: a partir de hoje, a tua história vai ser totalmente diferente. Eu me lembro que quando chegava aqui no Barenco, as pessoas já me olhavam com outros olhos. Sabe qual é o meu maior prazer hoje? É que quando eu passo no Barenco e passo qualquer comunidade, alguém fala assim: Jesus está na tua vida. Em comunidade que eu não poderia entrar, foi a primeira vez que Deus me levou para pregar a palavra. Eu me lembro que em determinado lugar nós fomos pregar a palavra
Não vou falar o nome por ética. Eu me lembro que quando cheguei naquela igreja, eu não conhecia o pastor. Fui convidado pela irmã. Olha só, pastor Fabiano. E quando chegamos para ministrar, sentamos lá atrás, como de costume. E o pastor ainda não tinha chegado. E eu me lembro que quando chegou a hora da palavra, o pastor encostou o carro, entrou, atravessou. E quando ele chegou na porta e que me olhou, ele começou a falar línguas estranhas, eu não entendi nada. Eu não conheci. Começamos a ministrar. Acabando de pregar, ele pega o microfone e falou assim: hoje se cumpre a promessa que Deus fez na minha vida, que eu ia dividir o púlpito com o traficante rival, que agora seria a presença do Senhor. E quando ele começou a contar a história, eu me lembrei da cena. Ele olhou para mim e falou assim: pastor Ricardo, eu vou te trazer uma memória. Lembra certa ocasião, invadindo uma favela, batemos de frente um para o outro. Eu lembro Fabiano como se fosse hoje. Quando eu meti a mão, ele meteu a mão, como eu tomo para o outro, falhou tudo. Correu um para cada lado. Depois de 18 anos, Deus me leva a uma igreja e ele hoje é pastor presidente. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você é vaso escolhido na presença do Pai. Cai o céu. Deus ainda faz milagre. Paulo agora, depois de cair as suas escamas, ele agora começa a pregoar a palavra. Vai ter que passar a conviver com desprezos. Vai ter que sobressair mediante preconceitos. Porque todos olhavam para ele diferente. E deixa eu dizer algo para vocês aqui essa noite. E a situação da nossa vida é que Deus cria para nos tirar do comodismo. Deus cria situações para nos ensinar a passar alguns processos. E os processos nos ensinam a decorrer da caminhada. Diante de 24 anos de caminhada, esse Deus que nós pregamos nunca nos deixou desamparado. Ele sempre abre uma porta onde não há porta. Eu me lembro que a minha esposa dizia assim: e agora, filho, como vai ser? Eu falei: não sei. Agora vamos deixar na mão do Criador. Eu me lembro que a minha filha, com 3 anos de idade, Fabiano, me pede biscoito. Eu não tenho biscoito. Quem já viveu aqui a última refeição? A última. Se você não viveu, você vai ter essa oportunidade. Só tinha um pouco de arroz e 2 folhinhas de alface, Fabiano. Mas eu determinei na minha vida: por crime eu não volto. Falei: Deus, não te pedi para ser crente. Foi o Senhor que levou aquela senhora lá, falou que em 7 dias mudaria a minha história. A última refeição. Comer e aguardar o que vai acontecer. Eu me lembro que quando foi 1h da tarde, almoçamos, levantamos um prato de arroz, era o último. A folha de alface, agradecemos a Deus. E falei: Deus, amanhã te pertence. Fomos dormir, caímos no sono profundo. 4h da tarde, alguém bate no meu portão e gritaram: Ricardo. Fui atender, pastor Fabiano. Pastor Jeremias, da igreja Renascer de São Gonçalo, juntamente com o jovem. E quando eu me aproximei, o jovem falou assim: não falei? Só podia ser esse maluco aí, é o único. É o único. O homem andou rosa todo, cerâmica toda, e não achou a minha casa de 10h da manhã até 4h da tarde. Ele colocou no coração: Deus, é a última casa que eu bato. E bateu. O jovem falou assim: olha, é maluco, depois que aceitou Jesus, até sozinho na rua fala. Porque ele não entende. Porque quem tem Jesus, ele fala sozinho, não. Ele fala diretamente com o Pai. Pastor Jeremias entrou na minha casa e falou: Ricardo, vamos orar.
Quando você é escolhido e padece pelo nome dele, vale a pena. E a oração do pastor Jeremias foi essa: Deus, chegamos aqui na casa do teu servo, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque durante essas horas todas, Senhor, em que eu andei nesse bairro, mas eu te glorifico porque é o Senhor que dá direção. E a sua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agradeceu. Eu fiquei pensando, pastor Fabiano, o que leva uma pessoa de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde fazer uma oração que não leva um minuto? E ele falou: Ricardo, me leva no ponto do ônibus. Eu lembro que na época era a Kombi. E ele falou assim: me leva até ali, vamos levar ele no Rosa. E quando chegamos no Rosa, ele falou assim: vamos tomar um refrigerante. Antes era a última refeição. Eu me lembro que o pastor Jeremias, ele pega uma continha, bota na minha mão e fala assim: bota a mão no bolso. Só tira a mão do bolso quando chegar em casa, porque o meu Senhor disse que a partir de hoje nunca mais pedirás emprestado, mas hoje Ele quebra o teu orgulho e tu sempre vai ser dependente dEle. Desci a Praça do Rosa no desespero com a mão no bolso. Quem me olhava dizia: tá maluco, deve estar drogado. Quando eu chego em casa, botei a quantia no bolso, falei: vamos orar e vamos agradecer. Quando eu abri, pastor Fabiano, era uma continha para 3 meses de providência, porque Deus ainda cuida da sua igreja. Deixa eu dizer para você, eu ainda sou do tempo antigo. Quando você dobra o joelho, Deus te responde. Eu ainda sou do tempo antigo, quando você fala: Deus, eu sou dependente de ti. Três meses Deus estava tomando conta da minha vida. Vale a pena você entender que Ele é na sua vida. Depois de 3 meses, Deus começou a abrir os horizontes. Eu estou dizendo para você: não perca a esperança. É apenas um processo, porque tu chegará no seu propósito para poder abraçar a tua vitória. É apenas um processo. Você está chorando, mas continua. Ô Ricardo, eu não aguento mais. Aguenta só mais um pouquinho, porque tu é vaso escolhido por Ele. E Ele sabe o que vai fazer na sua vida. E Deus começou a fazer coisas poderosas. Eu sei que o meu Senhor não fala em vão. E eu dizia: Deus, eu quero entrar no texto. Deus fala assim: continua, porque eu preciso usar a tua vida. Escute. Como adorar a Deus quando te falta saúde? Rebaru, Tikel, Ata, Ticamúria. Como adorar a Deus quando falta saúde? Para mim estar de pé aqui, eu sou um milagre vivo. Eu me lembro que no ano de 2006, uma úlcera rompida. Hoje temos deformações nas tripas e não pode operar. Demos entrada no pronto-socorro de São Gonçalo. Ficamos no meio do corredor. E o médico dizia: não pode remover. Ainda que tiver plano de saúde, não pode tirar daqui. Se tirar, vai morrer. 22 dias internado. Mas Deus tinha um propósito. Eu me lembro que o médico falou assim: olha, a sua situação, seu Ricardo, é muito grave. A sua deformação, infelizmente, ela começa da boca do estômago. Se fosse um palmo mais à frente, dava para cortar, operar, estava tranquilo. Mas a situação que está, você só tem mais 5 anos. E se chegar aos 5 anos de vida, o médico tem que me olhar e entender que Deus vai além da medicina. São 13 anos que ele olha e entende que Deus ainda faz milagre. Eu estou dizendo para você que Deus, Ele cria a situação. E quando ele me deu essa notícia, comecei a analisar como seria o rei Ezequias quando recebe a notícia de Deus. Eu vou te dar 15 anos. Pastor Fabiano, isso para quem é pregador dá nó na mente. Pensa no homem
Em 15 anos que tem a notícia, Deus só me deu 15 anos. Esses 15 anos, ele de repente fazia coisas que ele não fazia. Eu comecei a entender, falei, Deus, se eu não morri de tiro, se eu não morri de outras enfermidades, é só mais uma luta no meu currículo. Porque se eu partir daqui, eu sei para onde eu vou. É descansar em Deus. É você acreditar que Deus vai além da medicina. Eu ainda sirvo um Deus que cura câncer. Eu acredito num Deus que levanta o caído. O salmista vai dizer ainda que tu caia, não ficará prostrado, pois eu te ergo com as minhas mãos. Dependente da situação que você esteja atravessando, Deus te colocará de pé, porque tu és vaso escolhido para Ele. Ele conhece você por dentro e por fora. Deus está tratando de Paulo de uma forma extraordinária. Agora Paulo começa a pregar o evangelho e a igreja começa a crescer. A igreja se espalha na face da terra e chega nos nossos dias de hoje. De repente, você não imaginaria que estaria aqui essa noite. Mas Deus te deu essa oportunidade de dizer para você: tu és vaso escolhido. Eu tenho um propósito na tua vida. É você entender os desígnios de Deus na sua vida. Entender os propósitos. Eu me lembro que quando eu cheguei para minha mãe e falei assim: Fabiano, mãe, agora eu sou crente. A minha mãe riu. Meu filho, minha mãe era espírita. Brinca com qualquer coisa, só não brinca com esse homem lá de cima. Falei, não, mãe, agora eu sei, agora eu sou crente. Eu achei escrito na Bíblia: quem usa de engano não permanece na casa dele. Eu posso até falar como crente, andar como crente, pregar como crente, cantar como crente, mas se usar de engano, o dono da casa arranca com raiz e tudo, porque ele é Deus. E ela falou assim: não te dou 30 dias, vai estar traficando. Eu falei, não, agora é diferente. Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. A minha mãe agora é comida de um câncer no útero. 30 dias, Fabiano. 30 dias o câncer acabou com a minha mãe. Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha mãe com um presbítero, um amigo. E a minha oração foi essa: Deus, tu sabe que eu quero a minha mãe do meu lado. E comecei a orar, de repente ela me interrompe e ela fala assim: deixa que Deus faça a vontade dele. Em 30 dias, dona Joana desceu as águas, tomou sua primeira ceia e ela disse: Deus vai me recolher. Em 30 dias, dona Joana viu coisa que eu não consegui ver. Deus face a face. Deus recolhe dona Joana. Meu coração ficou triste, mas Deus me alegrou, dizendo assim: você não queria que eu salvasse a tua casa? Hoje choramos, mas amanhã nós vamos se alegrar, porque naquele grande dia eu quero ver você face a face do lado do Pai. Para terminar minha fala, eu preciso compartilhar algo contigo essa noite. Dentro desses 24 anos de caminhada, foi muita experiência. Eu me lembro que a minha esposa ficou grávida da segunda criança. E naquela gravidez eu fiz coisa que eu não fiz na primeira com a minha filha. Comecei a ir a pré-natal, fazia tudo. Mas eu me lembro que, chegando em um culto, o meu pastor me abraçou e disse assim: Ricardo, o meu Senhor me diz que você vai chorar muito, mas no meio desse choro, Ele vai firmar os teus passos. Só isso. E detalhe, eu trabalhava 12 por 36, e Ele me disse: em meio a este choro, o meu Senhor fechará a porta. Dentro de mim na hora, eu falei: Deus, é impossível.
Eu estou todos os dias, um dia sim, um dia não, na tua casa, fazendo evangelismo daqui do Rosa até o Amendoeiro, evangelizando com o pastor Paulo Bernec. Não tem como o senhor fazer isso. Em 1 ano, 3 meses, Deus fecha a porta. Ainda não estava na hora daquela criança nascer. A última ultrassonografia. A minha esposa se arrumando. De repente ela sente apontado e ela olha e fala: filho, ainda não está na hora dessa criança nascer, mas vai nascer. Tomou um desespero tremendo ali na minha casa, porque ela falou que a bolsa estourou. E quando fala de bolsa estourar, o homem fica bobo. Eu falei: vai nascer o meu menino. Na época tinha um Cesapra no Rosa. Conseguimos a ambulância. Primeiro dia daquele motorista, hoje é um grande vereador, Cacau. Ele chegou, botou minha esposa e foi embora. Quando chega em frente à garagem da Mauá, aquela criança nasce. Eu me lembro que eu botei a melhor camisa. Eu falei assim: vou botar a melhor camisa, eu quero ver meu filho nascer. Eu tenho que fazer o parto daquela criança. No meio da rua. Eu me lembro que os seguranças da Mauá saíram por lá de fora. E quando botaram a cabeça dentro da Kombi, na ambulância, falou assim: meu filho, vai rápido, porque essa criança já nasceu, não dá para fazer nada. Não dava tempo de chegar na Modelo. Fomos para o Luiz Palmier, troca de plantão. Eu me lembro que quando a minha esposa entra seminu com aquela criança no colo, e quando eu dou o primeiro, segundo passo, a mulher bota a mão no meu peito e fala: pai, essa criança está morta. Parece que naquele momento abriu um buraco. Eu na hora falei: Deus, e agora, Deus? E as profecias, as revelações, os teus profetas. Mas Deus não se deixa escarnecer. Me vem uma enfermeira lá de dentro marchando, falando com língua estranha, me abraça e fala: assim lhe diz o Senhor: eu sou um Deus que mato e um Deus que firo. E das minhas mãos ninguém pode escapar. A minha paz e a minha graça te basta. A minha esposa fica 3 dias internada. Vamos fazer o enterro daquela criança. Eu me lembro que somente eu e meu cunhado naquele enterro. Eu com aquele caixão no colo, subindo ali em São Miguel, questionando a Deus. Enterramos aquela criança, fui para casa. Em casa eu quis conversar com Deus. Falei: Deus, tu sabe que eu nunca pedi para ser crente. O Senhor já tem feito coisa extraordinária na minha vida. Mas por que o Senhor fez isso comigo? Quantos acreditam que Deus ainda desce na casa? Deus desceu na minha sala. E desceu com força. De repente, aquela presença tomou conta do ambiente. E Deus começou a falar comigo como você está me ouvindo. E Deus me disse: você está chorando por uma criança que você não viu andar. Tu chora por uma criança que você não viu falar. Mas agora vem comigo. Você lembra do meu servo Jó? Que tinha tudo e perde tudo. E um dia ele enterra 10 filhos. Mas em momento algum ele questionou. Eu nunca viajei no livro de Jó como naquela tarde. Deus começou a palestrar comigo. Eu me lembro que Jó, no seu livro, no capítulo 30, versículo 6, ele diz assim: Deus, pesa-me, balança fiel, tu saberás tamanha a minha sinceridade. Eu me lembro que Jó, no seu capítulo 16, versículo 20, diz para os seus amigos: compadecei-vos de mim, porque a mão do Senhor me tocou. Capítulo 19, Jó vai dizer para os seus amigos: eu sei de uma coisa que vocês não sabem. O que você sabe, Jó? Que o meu Redentor, ele vai se levantar sobre a terra e ele vai mudar a minha história. O que você não sabe é que o meu Redentor vive, ele vive. Eu vim dizer para você que essa noite que ele vive e vai se levantar sobre a terra.
Jó capítulo 37, versículo 15. Levanta outro amigo no meio do caminho e fala assim: Jó, porventura você sabe como Deus opera? A resposta era óbvio que não. Capítulo 38, o meu Senhor, o teu Senhor, ele vai responder Jó no forte vento e vai fazer 72 perguntas. A primeira pergunta é essa: Jó, porventura você estava comigo quando eu criei os céus e a terra? Óbvio que não. Você estava comigo quando eu formei a criança no ventre da mulher? Claro que não. Deus começa a falar, Jó se perde no meio das 72 perguntas e só responde 16. Mas no capítulo 42, Jó começa a entender o soberano, aquele que está aqui essa noite, e que vai dizer assim: eu sei. Olha o que ele vai dizer assim: olha, os planos do Senhor não podem ser impedidos. Ele vai dizer: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus desígnios pode ser impedido. Eu aprendi no meio dessa luta que não vale a pena a mão de largar de ser crente. Eu aprendi uma coisa de 24 anos de caminhada: se não tiver, à noite ele vai prover. É você acreditar que você é um vaso escolhido para o Senhor. Eu passei a acreditar todos os dias da minha vida que agora a cocaína não me traz a alegria que Jesus me traz, Fabiano. Quando eu olho para essa geração, e eu faço sempre a mesma pergunta: o que adianta você ganhar umas iniciais na parede? Saudade eterna. Morreu fulano, vai ganhar uma foto na camisa, saudade eterna. Eu sempre digo para um jovem, em 24 anos, ele mudou a minha história. Não precisou botar iniciais, RM, Ricardo Moura, não. Ele escreveu meu nome no livro da vida. E lá ninguém pode apagar. Pode passar o que passar, mas passe com o Senhor. Aí sempre fala lá na igreja, irmão. Na nossa igreja sempre fala sobre isso. Dependente da luta, não largue Jesus por nada. É apenas o processo, porque Ele vai te dar vitória. Guarde isso no seu coração. Jesus te ama. Tu é vaso escolhido para Ele. Ainda que as lutas venham, não permita que ninguém julgue o seu futuro pelo presente que você está vivenciando no momento. Algumas pessoas não vão entender o seu processo, mas quem te colocou entende. Há pessoas que vão dizer assim: ih, rapaz, tem alguma coisa errada. Mas você sabe de uma coisa que eles não sabem: que Deus está andando de mão dada com você nessa luta. E quando você chegar lá na frente, você vai dar uma olhada para trás e falar assim: valeu a pena. Jesus, como valeu a pena. Quando eu olho para a minha vida, eu digo assim: como valeu a pena. Se você hoje sentar com a minha esposa e perguntar para ela quem é Ricardo, ela vai dizer para você quem é Ricardo. Ela vai dizer. Como eu fiz a preta chorar, Fabiano. Mas hoje ela tem alegria. E a alegria é saber que Deus é que muda a história. Escute. Apenas acredite que você é escolhido. Dependente da luta, dependente da aprovação. Eu vou insistir. Dependente da luta, dependente da aprovação, Ele está de mão dada com você nessa noite. Eu quero profetizar na sua vida que o melhor de Deus está por vir para você. Vão olhar para você e vão dizer assim: quem diria? Vão dizer para você: não pode. Pode. E o mais lindo, Ele sempre vai chamar pelo teu nome. Não vai chamar pelo seu apelido, vai chamar pelo teu nome. E quando Ele te marca, é porque Ele sabe aonde está marcando. Guarde isso nessa noite. Eu quero nessa noite, irmão, agradecer a Deus pela vida do pastor Fabiano, por esse ministério, esta casa, essa confiança que nos dá essa noite de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, irmão, e profetizo
que o Zeca Madureira já pertence a Jesus de Nazaré. Eu profetizo que a 40 pertence a Jesus de Nazaré. O buraco da cobra já é de Jesus de Nazaré. Cerâmica. Eu sempre digo isso. As pessoas sempre me perguntam: Ricardo, qual é o segredo? Eu falei: não tem segredo. É fidelidade.